Olá, vamos a mais um vídeo do canal e o tema de hoje é justamente aquele tema. Eu coloquei três temas para vocês decidirem e acabou sendo na ordem. O tema número 1, que é como é que eu fiz o meu planejamento até os primeiros meses aqui em Portugal, né? Então, do planejamento de decidir migrar para cá, para Portugal, e a chegada. O segundo tema era como foi a adaptação do Vinícius na escola. E o terceiro tema era como é que eu fiz com que a banda do meu esposo, em poucos meses, entrasse nas maiores casas noturnas da cidade de Manaus. Então acabou sendo na ordem. Ficou quase empatado o tema número 1, número 2, então hoje eu vou abordar justamente esse tema do 1. Como é que foi todo esse meu planejamento para chegar aqui em Portugal e ser empreendedora em Portugal. Desde já, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu vou ser sincera, e como eu disse, aqui esse canal eu quero que seja algo bem bate-papo mesmo, uma coisa mais leve. Vocês viram, não tem edição. Se um dia colocar uma edição, é uma coisa bem natural, uma coisa que seja fácil de fazer, porque eu quero justamente isso, trazer conteúdos relevantes, com embasamento, sendo a minha realidade, mas evitando os achismos, que porque deu certo para mim, porque foi isso ou aquilo para mim e vai dar certo para você. Então sempre eu vou trazer aqui uma bagagem mais científica. Em alguns momentos vou trazer temas, abordar temas que possa ajudar você a se autoconhecer nesse processo de transição de carreira. Mas eu fiquei muito feliz porque era algo que eu vinha procrastinando há muito tempo, essa coisa de trazer vídeo no YouTube, e me surpreendeu porque hoje são 3 dias que o canal começou e já somos quase 200 inscritos, então eu fico muito feliz e espero que você continue aqui e divulgue esse canal para outras pessoas que estão cansadas dessa coisa de imigração e com temas muito rasos, trazer o quanto é que custa o meu supermercado em Portugal, o quanto é que qual é os locais que eu viajo em Portugal. Então essa coisa muito que não, de certa forma não contribui tanto. Nada contra quem faça isso, né? Eu sei que a estratégia é outra, o engajamento, são temas que a gente gosta de assistir, principalmente quando está num processo de mudança, mas é um processo que, além de eu não querer entrar nessa área, meu negócio aqui é realmente a gente criar uma comunidade, não o engajar por engajar, mas trazer um conteúdo relevante que contribua com vocês de alguma forma. E eu me surpreendi porque eram vídeos, querendo ou não tão curtos, né? Vídeos, o primeiro foi 35 minutos, o segundo foi 28 minutos e vocês assistiram, vocês comentaram, vocês contribuíram. Isso me deixa bem feliz e animada de continuar aqui postando nesse canal, publicando aqui, né? Subindo os vídeos no canal. Nesses primeiros dias, eu tô tão animada que, assim, conforme for surgindo temas e vocês forem perguntando nos comentários, eu vou trazer com uma certa frequência, então eu tô postando praticamente todos os dias. Claro que depois vai ser, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu quero algo mais orgânico, mas sempre vou postar com constância, mas que seja algo que vocês tragam também para mim de sugestão. Algumas perguntas eram relacionadas a temas, eu tentei responder praticamente todo mundo, até os haters, o que me surpreendeu. Sempre me falaram que, não, olha, quem começa a aparecer na internet vai ter hater. E, inclusive, um dos vídeos que eu vou no canal, né, fazer, é que, assim, eu tenho um traço de personalidade que, assim, eu já esperava por hater e eles não me incomodam. E aí eu vou explicar com mais detalhes, mais profundidades, o porquê disso, que traço de personalidade é esse, que, assim, eu não ligo, não me incomodo e fico mais feliz, eu foco mais
nos 99% que compartilharam, que deixaram seus comentários, que agradeceram o conteúdo. E vamos nessa. Então, meu nome é Helena Araújo, sou neuroeducadora, sou uma ex-funcionária pública que largou 12 anos de concurso público para vir morar em Portugal. E aqui estou eu quase 8 anos depois. Então, assim, o tema da transição, do momento que eu decidi que iria vir morar em Portugal. Então, lá no vídeo 1, né, no primeiro vídeo, eu coloquei justamente isso, de que não era uma decisão assim, Portugal não estava no meu radar, inclusive nenhum país nunca esteve no meu radar. Eu estava confortavelmente como funcionária pública, mas me incomodava, né? Nos últimos anos, o que era agradável para mim deixou de ser agradável, e ainda mais com a questão do autismo do Vini, eu comecei a perceber que eu precisaria sair daquele contexto, e Portugal surgiu como uma oportunidade, já que a amiga cinegrafista morava em Barcelona, voltaria para Barcelona e nós gostaríamos de continuar trabalhando com a fotografia de casamento. Então, assim, dia 16 não, o dia exatamente não sei, mas em dezembro de 2016, próximo do Natal, foi inclusive, ela veio visitar a família e foi justamente esse estalo que deu. Ela ficou o mês de dezembro todo em Barcelona e a gente sentiu falta, tanto de trabalhar com ela quanto da amizade. E aí eu conversei com o Lúcio. Eu digo, por que a gente não vai para Portugal? A Mireia fica em Barcelona, vamos para Portugal e a gente, bora ver como é que é o mercado. Então, o primeiro momento foi isso, uma coisa natural. E aí, o que aconteceu? Antes de realmente bater o martelo de vir para Portugal, o primeiro passo do planejamento foi pesquisar sobre o mercado de casamento em Portugal. Então, assim, não é que eu fiz a louca de sair do funcionalismo público e me arriscar aqui com 2 filhos e para ver se daria certo. Eu estudei muito o mercado de casamento aqui em Portugal. O meu esposo, eu vou até deixar na descrição o nosso site de fotografia de casamento, né, que é Lúcio Vargas Fotografia. Então, assim, já atuávamos em Manaus, acho que uns 2 anos já, 1 ano pelo menos na área de casamentos, 1 ano e meio, e uns 2 anos e meio já com a fotografia. Então, assim, e ele é autodidata, ele pegou muito rápido essa coisa da fotografia, ele nunca fez curso de fotografia, mas assim, quando ele resolveu ser fotógrafo, ele se dedicou e aprendeu, e eu sempre gostei muito do estilo dele de fotografia. Mas eu sou formada em arte, então assim, por mais que ele fosse meu esposo e gostasse do estilo dele, eu tinha aquela sensibilidade crítica por ter feito faculdade de artes, né? Não era aquela coisa só porque ele era o meu esposo, mas é porque eu percebia que tinha um potencial. Então eu falei, cara, se ele faz essas fotos em Manaus, não estou aqui colocando Manaus como inferior, mas assim, fotograficamente, quem é fotógrafo de casamento em Manaus, na Europa, e consegue fazer boas fotos em Manaus, aqui em Portugal seria muito mais tranquilo. Por quê? A região norte do Brasil, ela está praticamente muito próximo da linha do Equador. Então, quem é fotógrafo sabe que o sol, imagina, o sol de meio-dia é aquele sol muito forte, muito difícil de fotografar, principalmente porque a pessoa que está sendo fotografada fica com muita sombra nos olhos. Então é um termo que se usa até que olho de panda, né, de urso, justamente porque fica aquela sombra muito forte, diferente daqui da Europa, que o sol, ele além de ser suave, é diagonal, é completamente diferente. Então assim, e fora
a questão do perigo. A gente não poderia fotografar em todos os lugares de Manaus, porque em alguns lugares eram mais perigosos. A questão da quantidade de pontos turísticos. Então, assim, a maioria das noivas que a gente fotografava, o ponto turístico era Teatro Amazonas, praticamente. Porque é o local que a gente se sentia assim, um pouquinho mais confortável, porque tinha guardas ao redor e é um símbolo da cidade de Manaus. Então, eu pensei, tenho que fazer uma pesquisa sobre o mercado de fotografia de casamento. E fiz esse estudo de mercado e é algo que eu recomendo agora, a minha contribuição aqui no canal para quem tá querendo ouvir. Sempre faça um estudo de mercado, mas um estudo de mercado a sério, daquilo que você pretende atuar aqui em Portugal. Se não consegue fazer um estudo a sério, verifica pessoas da área que já atuam nisso e que se ela possa te fazer até uma consultoria, né? É muito difícil aquela coisa de só perguntar e achar que a pessoa tem obrigação de te responder como é que é. Eu não, em nenhum momento eu nunca abordei nenhum fotógrafo, era mesmo o estudo de caso do mercado em geral. Inclusive, mas isso é um tema para um outro vídeo, além de a gente atuar com a fotografia de casamento, o nosso ponto principal era um estilo de fotografia, era um serviço completamente fora da caixa, que eu via que praticamente nenhum fotógrafo oferecia, isso em 2017 não oferecia, e a gente está em 2025 e raríssimos fotógrafos fazem como a gente faz. Mas aí eu não quero explicar aqui exatamente como é, porque vai fugir do tema, vai ficar um tema muito longo, mas eu não sei, quem já leu o livro A Vaca Roxa, e conhece esse termo, né, da vaca roxa, nós temos um negócio vaca roxa aqui em Portugal. Eu quero até que coloque no comentário, né? Vocês podem colocar nos comentários se vocês querem que eu traga esse tema. Que serviço é esse que eu consigo, que eu cheguei em Portugal cobrando por esse serviço? É um serviço que eu consigo cobrar praticamente o dobro ou quase o dobro da fotografia de casamento, porque ele tem um valor agregado e que se a noiva contratasse outra pessoa sairia até mais caro. Então, assim, eu consegui criar um serviço completamente fora da caixa. E é essa recomendação que eu dou para quem pretende também. Claro que assim, essa é uma coisa que no canal eu quero evitar, dizer como é que você tem que fazer para vir para Portugal, porque assim, tem gente que vem aposentado, tem gente que vem para empreender, tem gente que realmente não se vê como empreendedor e quer trabalhar para os outros, então assim, mas se você é uma pessoa que pensa em vir e empreender, pensa fora da caixa. Pensa em algo que você faça esse estudo de mercado detalhadamente, mas pensando em algo completamente fora da caixa. Quando eu fizer esse vídeo da vaca roxa, você vai entender melhor do que eu estou falando. Então fizemos esse estudo de mercado e inclusive na época eu paguei uma consultoria, R$ 4.000, era o fotógrafo Everton Rosa. Hoje em dia ele não está mais na área de casamentos, virou um coach evangélico, essas coisas de marketing digital que sei lá, é algo que eu não curto muito, mas ele entrou nessa área. E aí o que acontece? Mas ele era um bom fotógrafo e o estilo de fotografia do Lúcio é muito parecido com o estilo dele, um estilo mais clássico. A gente sempre gostou de um estilo mais atemporal, uma fotografia que a noiva olhasse o seu álbum 30, 40, 50 anos e olhasse assim, cara, tá lindo, porque não tem muita edição, é uma edição mais clássica, mais bonita. Quando vocês visitem lá o site, vocês vão saber do que eu tô falando. Só que assim, era a minha visão sobre a fotografia dele. Então eu tinha que pagar para um especialista,
também me dá esse feedback. Querendo ou não, eu estava largando 2 concursos públicos para a gente arriscar vir trabalhar com isso aqui em Portugal. E aí ele fez a análise da fotografia do Lúcio e pediu também para eu enviar o meu portfólio, a proposta que eu enviava para as noivas. E aí até hoje eu acho engraçado. Tem algumas pessoas que se ofendem quando alguém critica o teu trabalho. Eu já sou o inverso, eu digo, não, se eu tô pagando, e tava pagando caro, R$ 4.000 era muito dinheiro em 2017. Então, assim, eu queria justamente ouvir críticas para melhorar. Então, assim, quando ele olhou a fotografia do Lúcio, ele, olha, se o Lúcio faz essas fotos aqui em Manaus, com essa luz que tem em Manaus, ele é do sul, né? Então ele falava, se lá em Manaus ele consegue fazer isso, olha, em Portugal ele tem tudo para dar certo. Ele só precisa fazer isso, isso, isso. Então ele falou as estratégias que a gente precisava para quando chegasse, que é essas estratégias, quando for o outro vídeo que eu vou falar mais detalhadamente, que a gente aplicou. Mas, aliás, eu posso falar a estratégia específica, já que eu não vou falar da vaca roxa em si, mas eu vou falar da estratégia que ele nos orientou e que realmente foi o que deu certo aqui em Portugal. Então ele falou, olha, se vocês seguirem essa estratégia, que eu vou já falar, pode ter certeza que em poucos meses, né, um ano no máximo, vocês já conseguem ter bons clientes e pagando bem. E aí eu enviei a proposta também. Quando ele viu a proposta, ele foi bem sincero, ele disse, olha, a proposta que vocês estão enviando para a noiva, a proposta que eu falo é o PDF mesmo, com as imagens e tudo mais. Ele disse, olha, a proposta não condiz em nada com a fotografia que o Lúcio tem. A fotografia está ótima, mas a proposta parece um cardápio de restaurante. Cara, aquilo doeu. Ele falou cardápio de restaurante. Ele disse uma noiva que vai pagar para vocês o quanto vocês estão pretendendo cobrar. Quando ela olhar essa proposta, ela não vai fechar com vocês. E assim, eu tinha colocado na cabeça, uma das coisas que eu tinha muito fixo na cabeça, e fazendo o estudo do mercado, inclusive quando eu cheguei aqui, muita gente assim, você nunca vai cobrar o quanto está pretendendo cobrar, ainda mais que está começando, mas eu botei muito na cabeça isso. Eu não iria cobrar menos de 1.000 euros para fotografar um casamento em Portugal. E isso já na chegada, e isso chamou muita atenção da postura que a gente teve, né? Porque foi tudo calculado, a gente não estava cobrando valor absurdo, mas o mercado de casamento em Portugal, os fotógrafos cobravam lá seus 600, 700, então assim, a gente chegar a cobrar 1.000 euros, achavam um absurdo, e até hoje tem muitas noivas que acham um absurdo, e tá tudo bem, porque assim, fotografia de casamento vai muito do o quanto que o fotógrafo se dedicou, quais são os equipamentos que ele tem, os anos, o que ele entrega, então é muito valor agregado para tu colocar, né, assim, não, mas isso daí é um absurdo para quem? Então assim, eu tinha muito bem definido quem era o público, com quem queria trabalhar, então tinha uma estratégia. E aí foi quando o Everton Rosa comentou, ele disse, olha, muda essa proposta, porque tá igual um cardápio de restaurante, então a gente mudou, deixou mais elegante e colocou como ele é hoje, né? Aceitou as críticas sem questionar, mas o ponto principal, e que foi outra virada de chave aqui em Portugal, foi a questão do fazer portfólio. Tem muitos profissionais em gerais, serviços em gerais. Tem muita gente que chega e vai para um outro país, principalmente quando vai para empreender, que já acha que vai chegar cobrando
e que as pessoas vão pagar pelo seu serviço. E aí, qual é o maior erro? E assim, eu falo erro, quer dizer, a minha estratégia foi uma estratégia que de certa forma deu certo, e que assim, e deu certo em vários momentos. Quando foi para o Lúcio começar na fotografia também lá em Manaus, eu fiz algo muito parecido, mas aqui, idem. Então, assim, foi a questão do fazer portfólio. Então, assim, quase um ano do nosso portfólio, trabalhos aqui em Portugal, alguns foram pagos porque o Lúcio ranqueava o site, foi também uma estratégia, né, dele, enquanto eu fui trabalhar nas limpezas, fui trabalhar em bate-porta, que aqui tem eu procurei trabalhar em áreas que não assinasse carteira, porque eu conseguia fazer o meu horário, enquanto ele estava ranqueando o site. A intenção era essa, e um dos planejamentos foi esse. Ele estava ranqueando o site, e enquanto ele ranqueava o site, a gente tinha essa questão do... Tinha que entrar reais, euros, porque a quantidade de reais que a gente trouxe não foi muito grande. Inclusive, em Manaus, eu esqueci de colocar justamente esse ponto, que da decisão de vir para Portugal até a vinda foram 9, 10 meses, né? Então, a gente decidiu em dezembro de 2016 e a vinda para Portugal foi em setembro de 2017. Uma das coisas que a gente fez em Manaus era a questão do deixar de ter o carro. Então, assim, eu sempre tive carro, desde quando eu passei nos 2 concursos públicos, porque foi engraçado. Em 2005, eu, como já até coloquei no primeiro vídeo, ganhava lá seus 600 reais, quase 600 reais, para trabalhar numa escola que era super distante de casa, aumentou para mais de 4.000 reais de um mês para o outro, porque foi assim, a prefeitura me chamou em fevereiro, no início de fevereiro, o estado me chamou 15 dias depois, então eu fui chamada para o estado e para o município em menos de 15 dias, e aí a FAMetro, que é uma faculdade particular lá em Manaus, também fui conseguir uma vaga para ser professora de turismo e pedagogia. Na época era normal superior, e isso tudo em um mês. Então, a primeira providência que eu tomei foi fazer a autoescola e comprar um carrinho. Sempre tive o meu carrinho. E quem mora em Manaus sabe que é muito difícil não ter carro em Manaus, porque o transporte público é muito complicado, as paradas de ônibus, acho que 90%, eu não sei como é que tá agora, mas na época que eu vivia lá, 90% não tinha nem proteção, era naquele sol escaldante, então assim, foi uma queda de qualidade de vida absurda. E essa é outra coisa que eu coloco aqui para vocês. Quando a gente decide algo que é muito radical, a gente vai descer algum patamar da qualidade de vida. Mas pensem que é algo momentâneo. Por isso que é tão importante o focar lá na frente. Então, assim, eu ia com ódio, porque querendo ou não, eu já estava acostumada a andar de carro, mas assim, eu contava os dias para chegar setembro e vir embora. Mas eu tinha que vender o carro. A prestação do carro era R$ 1.300. O que mais me deu raiva é que era um carro que eu tinha comprado, tipo, no ano anterior, em 2016. Então, assim, se eu soubesse no início de finalzinho de 2015, início de 2016, então eu tinha pago poucas parcelas. No Brasil a gente tem muito costume de ficar trocando de carro e pagando em 5 anos, né, aquela coisa de sempre parcelar, e eu não era diferente, né, a cada 5 anos trocava de carro, tinha acabado então de trocar de carro, mas precisei me desfazer, andar de ônibus. A vantagem era que uma escola era próximo de casa, então era 5 minutos caminhando, ida, depois volta, mas a segunda escola era uns 40 minutos caminhando.
Então eu tinha que ir de ônibus, porque era impossível eu, 1 hora da tarde no sol quente, tá andando no sol quente, mas na volta, algumas vezes eu voltava a pé. E assim foi, até setembro. Então, ainda tinha um porém. A gente tinha o nosso salário, né, como funcionária pública, e aí enxugou também os gastos de supermercado e a questão do não ter o carro e tudo mais, mas quem é fotógrafo de casamento sabe que os nossos contratos são muitas vezes com 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos de antecedência. Por ser um serviço com um valor mais caro, então a noiva precisa se programar com antecedência. E aí o que acontecia? Já que a gente ia embora em setembro, a gente não podia mais pegar contratos que o casamento fosse depois de setembro. Então isso reduziu bastante o número de contratos que a gente fechou naquele ano. E aí a gente começou a fazer mais ensaio de casal, ensaio de família, fazia outros aniversário infantil, fazia vários outros tipos de eventos para poder entrar e ia juntando para conseguir vir para Portugal. Então, essa foi a estratégia antes de vir. A estratégia já estando aqui foi a que eu citei antes, né? Que foi a questão da criação do portfólio. Então, assim, o recurso que a gente trouxe, eu vou até expor aqui, nem era algo que era para expor, mas a intenção aqui de expor não é dizendo que esse valor é o ideal, até porque sim, 2017 não era o ideal, mas foi o que a gente conseguiu, o máximo que a gente conseguiu. Imagina hoje em dia que tá tudo muito caro, inclusive aluguéis, e assim, eu não gosto de colocar que assim, esse valor é o ideal, que a gente vê pessoas dizendo, eu vim com 2.000 euros no bolso e hoje em dia eu estou super bem em Portugal. Então, quem diz que precisa de mais é porque não quer que você vá para lá. Em nenhum momento o canal não é sobre imigração, não é sobre estimular você vir de qualquer jeito, mas eu vou colocar aqui o quanto que eu trouxe. Nem deveria, mas vou colocar, até porque, como eu falei, esse canal é super aberto, sincero, mesmo que tenha haters, eu não ligo para haters, entendeu? Então, eu quero contribuir com quem está aqui assistindo até o final. Foi 10.000 euros, foi o máximo que eu consegui juntar nesses 9, 10 meses de planejamento. Foi 10.000 euros. Na época o euro estava 3,50, então assim, foi bem mais fácil juntar esse valor. Antes era mais difícil. E foi com isso. E por incrível que pareça, acho que não durou nem 2 meses. Foi muito rápido, porque assim, só o da renda da casa tem que pagar. A gente conseguiu uma casa que pagou 4 parcelas antecipadas. Só aí já foi, né, 2.000 euros. Chegando aqui, tivemos que comprar essa belezura aqui, que tá aqui até hoje firme e forte, que na época foi quase 3.000 euros. Então só nisso já foi o valor. E os outros foi se segurando. A gente foi aqui se segurando, e o supermercado. Então, assim, inclusive, um dos nossos planejamentos foi esse. A gente não foi aquele tipo de família que se vislumbrou com Portugal e vamos desbravar todo Portugal, vamos comprar um carro e vamos conhecer isso, aquilo e a gente está na Europa. O dinheiro evapora dessa forma. A gente era bem regrado e mesmo assim o dinheiro foi muito rápido e eu já comecei a trabalhar desde a primeira semana que eu pisei aqui em Portugal. E a decisão de ter sido eu e não Lúcio, porque ele é que sabe ranquear o site, ele que precisava fazer as coisas acontecerem para a gente começar a ter cliente entrando e pagando, mas não dava para contar só com os euros, então eu fui ganhar reais de qualquer forma. Eu vou fazer um outro vídeo dizendo quais foram todos os serviços que eu meti a cara antes da gente viver 100% da fotografia como a gente vive hoje, mas foi isso.
Então, uma das coisas que eu oriento também, quem pensa em vir, é assim, não se vislumbre logo de início. E assim, hoje em dia nem sonhe tentar vir sem ser com visto de trabalho. É assim, um dos erros que eu cometi, mas era o que dava na época, foi vir como turista e tentar se legalizar aqui. Eu não vou mentir para vocês. Eu vim dessa forma, porque assim, eu tinha opção, na época eu tinha passado no mestrado, mas era aquela coisa. Se eu pedisse licença para o mestrado, eu tinha a obrigatoriedade de voltar 2 anos depois, quando terminasse o mestrado. E uma vez que eu não queria obrigatoriedade, eu não queria vínculo nenhum, eu pedi a licença, que é a licença, a LIP, licença interesse particular. Então, mas eu ainda tentei outras formas e era assim, ou eu vinha a turismo, ou ia demorar muito mais para vir e o Vini sem ser alfabetizado, então vinha como turista para se legalizar aqui. Não recomendo de forma alguma. Hoje em dia nem é possível, mas mesmo na época que assim, o processo de se legalizar aqui é horrível. Cada um fala uma coisa, tudo é muito demorado. Para alguns tem a sorte de conseguir algo mais rápido. A maioria paga um advogado. A gente não fez isso na época porque assim era tudo muito regrado. A grana que entrava era mesmo para se segurar. O nosso primeiro contrato de fotografia, eu acredito até que nem foi tão demorado assim. A gente chegou em setembro, o Lute fez o site, ranqueou o site para ficar nas primeiras páginas do Google. E nosso primeiro contrato foi em dezembro de 2017. Então, 3 meses depois, nos contrataram para um casamento que seria em abril. Então, foi o primeiro valor recebido por um serviço que a gente realmente veio, foi para o que a gente veio aqui em Portugal. Então, é algo muito simbólico. Inclusive, essa noiva, esse casal, hoje são nossos amigos, são uns queridos, porque ela é uma brasileira e ele é um português. Ela, na época, tinha 60 anos e ele 63, então, assim, ela tem uma história de vida muito bonita, de uma mulher muito forte e que aos 60 anos encontrou o João, a Creone e o João, que a gente tem um carinho enorme por eles. E é o primeiro casal, e ela sabe disso, ela tem todo um orgulho de dizer assim, eu fui a primeira noiva de vocês em Portugal. E é muito, muito legal, porque assim, eu fui sincera com ela. Digo, olha, você está sendo a primeira pessoa a nos, como que se diz, acreditar na gente. Porque assim, chegar em outro país e dizer, olha, me pague tanto, meu serviço custa tanto, e era acima de 1.000 euros o serviço deles, e para alguém que não tinha histórico nenhum em Portugal, ela foi uma pessoa que assim foi o abre portas daqui de Portugal. Então a gente teve, e no ano de 2017 também tivemos alguns eventos desses, né, de casais nos contratando pontualmente para fotografar casamento, mas não dava para viver só da fotografia de casamento. Então por isso que eu fiz esses vários outros serviços, né, além da limpeza, bate-porta, vários outros que ainda vou falar aqui no canal, mas não dava para viver só da fotografia. E a gente tinha aquela estratégia de nunca cobrar menos de 1.000 por um casamento. Tem fotógrafos que fazem, eu prefiro cobrar pouco, mas já trabalhar na minha área. Não, estrategicamente eu sempre pensei de outra forma e sempre deu certo, então aqui eu não queria fazer diferente, mas cada um faz da sua forma, né? E em 2017 eu também segui a sugestão daquele fotógrafo que viu o nosso portfólio, que viu lá o orçamento que eu enviava para as noivas, né, a proposta, e fizemos o máximo possível de portfólios, porque ele dizia, ninguém vai contratar vocês se vocês não tiverem material para mostrar. Então, assim,
e inclusive vai precisar ser um vídeo específico para eu explicar exatamente como é que era a escolha das noivas, como é que era toda, porque é toda uma estratégia, e é uma estratégia que eu acredito que se eu trouxer esse vídeo aqui vai ajudar muita gente que queira fazer para a sua área, não necessariamente que seja fotógrafo, mas que seja de outras áreas. Eu acredito que é uma forma que eu fiz que faz todo um sentido para você não chegar no país se jogando lá embaixo. Porque assim, tem muita gente que quando migra, bota o valor do seu serviço muito embaixo, com aquela coisa de que assim, mas é porque eu estou começando, só que isso derruba todo, como é que se diz? Não é derruba, mas assim, para você conseguir sair daquele ciclo de ser o mais barato e cobrar o que realmente vai conseguir te sustentar, fazer o seu negócio crescer, demora muito. Então, eu prefiro a estratégia de trabalhar em outras áreas, nas limpezas, fazendo o que tivesse que ser feito, mas sem prejudicar o meu projeto principal, que era a fotografia de casamento, trabalhar com fotografia em Portugal. Então, assim, eu acredito que esse vídeo vai até ser um pouquinho mais polêmico do que os outros, porque tem muita gente que, não, eu faço diferente, tal. A questão, eu já deixei aqui bem claro, eu gosto de trazer esse meu ponto de vista, não quer dizer que ele é o certo, mas é o que para mim sempre fez sentido e que o que nos permitiu realmente chegar em Portugal em setembro de 2017 e agora fazendo as contas, eu acredito que foi 3 anos depois, foi na pandemia que eu decidi, até porque eu não queria ficar arriscando, trabalhar fora e tudo mais, foi quando a gente decidiu, não, vamos focar 100% na fotografia e não vou trabalhar mais em nenhuma área que atrapalhe esse processo de crescer no serviço que a gente oferecia. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha contribuído de certa forma. Mais uma vez, agradeço muito o quanto que vocês estão engajados, estão assistindo, estão comentando. Então, assim, continuem. Vou tentar sempre aqui trazer conteúdos legais com a minha perspectiva, mas deixando claro que ela não é a única, mas é a que fez sentido para mim. Em alguns momentos, como eu falei, vou trazer algo mais com embasamento científico, aquilo que eu falei da questão da minha personalidade, porque que até os haters que apareceram no primeiro vídeo e no segundo vídeo não me afetam. Tem um vídeo que eu vou trazer também aqui, que é falando das personalidades. Temos 5 traços de personalidades, mas não é aqueles traços de como é que eu sou, ou então aquele fleumático, colérico, não. São 5 traços com embasamento científico, que ele foi validado cientificamente, e que, assim, hoje em dia, eu olhando para trás, tudo que eu fiz, eu já fiz esse teste com embasamento científico, inclusive é o que eu uso nas sessões de clareza profissional que eu faço, e que faz todo o sentido quando eu olho para o meu traço e falo, cara, é por isso que a minha transição de carreira, ter mudado de país, foi assim, porque eu enxergo o traço. E eu acho que é um autoconhecimento muito bacana, porque quando a gente se conhece, não quer dizer que porque esse traço é genético, é que a gente não consegue mudar, mas assim, é difícil mudar aquilo que a gente nem sabe que tem, entendeu? Então, eu vou trazer esse tipo de conteúdo mais aprofundado, mais científico, mas nesses primeiros vídeos eu quero trazer mais a questão de como é que foi, até porque foi o que vocês pediram, né? O que vocês escolheram. Então, o de hoje foi a transição, né? Do momento do decidir ir para Portugal até a chegada, como é que foram os primeiros meses, como é que foi o nosso processo. E o próximo vídeo vai ser justamente
como foi a adaptação do meu filho aqui em Portugal. Espero que tenham gostado. Ativa o sininho. Acredito que se vocês ativarem o sininho, todos os vídeos que eu vou colocando aqui vai logo aparecer para vocês. Porque como eu falei, quero uma coisa orgânica. Nesses primeiros momentos eu tô postando quase todos os dias, de vez em quando vai ser de 2 em 2 dias, então vai ser muito natural. É um bate-papo que eu tô aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os comentários, sugiram temas que vocês queiram. Quando for um tema que eu veja que não é da minha arcada, que eu não vou conseguir contribuir, vou falar também, né? Porque, como eu falei, não é um vídeo de imigração. É um vídeo de um imigrante e empreendedor em Portugal, mas não é um vídeo, não é um canal incentivando a imigração, mas sim a visão de uma imigrante que hoje em dia empreende em Portugal.